RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao RDC Esporte aqui na RDC TV. Estamos ao vivo pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo site. 30 de março de 2020, olha, esse mês não acaba nunca e olha, a situação do Brasil está cada vez pior. Mas vamos falar de esporte hoje, né, gente? Vamos dar uma tranquilizada. Plantão RDC Coronavírus começa às 2 horas da tarde, vai até às 19 horas. E depois, às 10h15 da noite, eu volto com Guilherme Macalossi para debater com vocês até a meia-noite em questão do coronavírus. Hoje estou aqui com Vitória Caroline. Ribeiro Neto e as verdades da vida e as verdades da bola. Cara, eu vou fazer um desabafo inicial. Como eu não quero fazer inimizades com ninguém, eu só fico suplicando para que termine logo aquela bosta do BBB, porque eu não aguento mais comentarista de BBB. Meus amigos, meus jornalistas esportivos não saem da TL, né, falando de BBB. Mas, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar? Eu não sei mais o que acontece. Tá tudo louco. É isso. E nosso convidado do dia, da tarde, advogado Décio, da Federação e também do Sindicato dos Atletas, muito obrigado por aceitar o convite dela. Boa tarde para ti, Guilherme, para o Ribeiro, para a Vitória. E eu preferia hoje estar ouvindo vocês falando da rodada desse final de semana do futebol, mas infelizmente nós não tivemos, então estamos à disposição aí para qualquer esclarecimento que vocês desejarem. Tu em casa, tá? Pode ir. Tá, então tá. Assim, ó, o Décio da Rosa é um velho conhecido, que tem uma luta árdua pelos jogadores, é um advogado brilhante e é por isso que está há tanto tempo nessa incumbência. Só que, Décio, e me permita lhe chamar assim, de forma bem usual, sem grandes pormenores, eu tenho dito muito aqui que a gente tem que separar um jogador de futebol com uma casta, uma elite de 3%, se muito, né, que ganha salários astronômicos numa ilha da fantasia, né, e que eu não sei se é a mesma do senhor, trabalha de forma diferenciada com relação a essa realidade, ou o senhor, na verdade, acaba englobando tudo porque tem que ser assim? Bem, Ribeiro, primeiro, tu me chamar pelo nome é melhor do que me botar qualquer tratamento, até pelo tempo de amizade que a gente tem, e acho que a gente se permite esse tipo de amizade. Eu, como advogado aqui do Sindicato da Federação, a gente acaba lidando tanto com atleta de exceção financeira como os operários da bola, né? Porque um acaba puxando o outro. E hoje, esses excepcionais financeiros também são muito poucos, né? Há uma brincadeira, por exemplo, que diz que o coronavírus já chegou no Vasco em dezembro, porque os jogadores estão desde dezembro de jogar. Então, mas a gente lida com essas duas realidades, mas uma depende da outra, né? Tu veja o seguinte: paralisação do campeonato estadual. Quando o campeonato estadual está parada a divisão de acesso. Mesmo que eu esteja falando de jogadores da primeira divisão do campeonato aqui gaúcho, tem um reflexo na divisão de acesso e na própria terceirona, né, que eles insistem de chamar de segunda, né? Então, os reflexos acabam se misturando. Mas, claro que a preocupação nossa, e eu te digo também de alguns atletas de exceção, é com os menos privilegiados, né? Porque eles não têm um preparo para enfrentar essa crise que está passando e que a gente não sabe quanto tempo vai durar e quais serão as consequências ainda com a recessão pós-fim desse ciclo do vírus. Desculpa, Ribeiro. Só como é que está hoje, né, o sindicato, a federação, em stand-by total ou tem algumas coisas acontecendo no bastidor? A gente está tentando achar solução para tudo, né? Porque hoje de manhã eu estava fazendo um estudo para a federação sobre datas. O que nós teríamos de data até o final do ano, para ver a questão da possibilidade de terminarmos os regionais, fazermos as 4 séries
do Campeonato Brasileiro e ainda administrar os clubes que a gente chama dos clubes fora de série, que são esses que disputam a divisão de acesso e que também geram um grande número de empregos. Mas a gente lida com uma instabilidade que é a questão de quando vai acabar esse ciclo, né? Então, a gente vem fazendo estudos que, se o futebol voltar em junho, quantas datas a gente teria, se o futebol voltar em julho, quantas datas a gente teria, e o maior problema nesse período de que não tem competições, justamente são os pequenos atletas que acabam pagando. Para te dar um exemplo, a divisão de acesso aqui do Rio Grande do Sul, a duração dos contratos dos atletas seria de março a junho. Era uma competição de 4 meses. Eles jogaram 3 jogos. E os clubes de acesso, da divisão de acesso, não têm nenhuma uma emissora que transmite os jogos, eles dependem geralmente dos patrocínios locais, ou seja, o caixa deles está zerado. E os atletas também estão zerados, né? Porque não sabem o que vai acontecer e nem de que forma eles poderão solucionar esse problema. E as rescisões já estão acontecendo, né? Já, a gente, não só na divisão de acesso, como na divisão principal, é uma coisa que nos preocupa. Vamos colocar a divisão principal do Campeonato Gaúcho. Quem tem segundo semestre ainda está esperando para ver o que acontece. Se põe nesse quadro, Caxias, São José, Grêmio, Inter. Agora, tem equipes que não têm segundo semestre. Pega, por exemplo, o Esportivo, o Aimoré. Eles contrataram jogadores até o dia 26 de abril, que era a data final do campeonato. Ou seja, daqui a 20 e poucos dias acaba o contrato. E se seguirmos o formulismo que estava proposto pela federação, mesmo que voltássemos a jogar agora, já faltaria a data. Mas como a mais otimista das opiniões diz que não se joga em abril, ou seja, tem muitos times que já não têm jogadores para jogar a divisão principal. E isso também acarreta. Se não acabar, por exemplo, a divisão principal esse ano, a divisão de acesso fica prejudicada, porque ela não terá objetivo. Porque se não terminar o Campeonato Gaúcho, eu não terei descenso. Não tendo descenso, eu não vou ter acesso de 2 equipes. Então, até em cima daquela pergunta do Ribeiro, a gente acaba, tu puxa um fio lá de cima da Série A e dá um problema nos clubes sem série. Tu puxa um fio do pessoal que é sem série, dá uma consequência lá adiante. Então, é um todo do futebol. A única coisa aí que eu acho que poderia solucionar e não está solucionando é uma posição forte da CBF, que ela poderia regular todas as competições. Primeiro, que é ela que manda no futebol brasileiro, ela delega para as federações, mas ela poderia, ela só suspendeu os seus campeonatos e delegou para as federações as demais questões. Eu acho que ela tinha que estudar uma questão de calendário, uma questão, depois, quando voltar ao futebol, ele começar aparelho e, principalmente, abrir o bolso, que isso parece que ela não quer abrir o bolso. A imprensa tem noticiado muito que eles tiveram um lucro de 190 milhões ano passado. Eu chego um pouquinho mais. 2017, 2018 e 2019 se aproxima de um lucro de 300 milhões de reais. E esses 300 milhões de reais foram obtidos em cima de clubes, independente da divisão, da série que tem, e em cima de atletas. Agora, isso nada retorna para quem é para o clube ou retorna para o jogador. Primeiro, um minutinho, vou sair aqui, rapidinho. Não, tranquilo. Doutor Décio, o que chama a atenção é o seguinte. Na verdade, na prática, a gente não tem ideia de quando vai voltar à normalidade, né? A gente trabalha com prazos que são muito subjetivos. Quer dizer, agora 20 dias de férias e tal, mas ninguém pode dizer, e até vou mais adiante, se presume que esse prazo será ainda muito estendido, tá? Porque nós não sabemos como o vírus vai chegar quando mudar a temperatura. Então, a gente não tem nem ideia, a gente está trabalhando no achômetro, né? Como estabelecer normas regulativas numa grande indefinição como essa, hein, doutor? Bem, vamos lá. Quando eu disse normas regulativas, é o seguinte: a CBF disse que cada federação deveria administrar a sua competição de acordo com a sua vontade. Eu entendo que não, que ela deveria ser padronizada. Quando houver possibilidade de voltar ao futebol, deveria voltar ao futebol em todos os estados no mesmo estágio.
Por que eu digo isso? Porque tem muito jogador que, de vez em quando, joga acesso aqui e, quando termina a divisão de acesso, vai jogar no outro estado, que seja aquelas copinhas, as próprias copinhas aqui. O tempo que nós estaremos parados, a gente não sabe. Agora, como é que fica, né? A corda sempre estoura no lado mais fraco. Clube e a CBF não almoçam. Clube e a CBF não têm despesa de farmácia. Clube, federação, não tem despesa de aluguel. Quem tem essa despesa é o jogador. Então, no fim da corrente, é ele que deixa de pagar alguém. E a hora que ele deixa de pagar alguém, vai aumentando a crise. O que a gente defende hoje é que houvesse um socorro financeiro da CBF, se possível, para todos os clubes. Não seria nenhum socorro, seria devolver um pouco do dinheiro que ela já ganhou. Mas, principalmente doutor, só uma perguntinha. Esse plano nacional que o governo estabeleceu para micro, pequenas, médias e grandes empresas, o clube pequeno de futebol, ele não se insere nesse plano? Não se insere. Infelizmente, não se insere. Porque, como diz a palavra, é empresas, né? E a palavra empresa significa que ela busca lucro. E os clubes são entidades associativas. Mas, para mim, é uma diferenciação burra. Porque o clube, qualquer associação, qualquer clube associativo dá emprego, né? Todos dão emprego. E realmente faltou um pouco de sensibilidade da parte do governo entender isso. Mas o seu caboclo já poderia ter ido a Brasília, falar com o ministro da Economia e dizer: olha, atenção, vamos incluir nessas empresas os pequenos clubes também, os médios clubes. Não, fica de novo a CBF parada sem fazer nada. É uma questão, eu acho que até é um preconceito da população, uma coisa que cairia em cima na rede social, também no Twitter, caso esse plano de Brasília, vindo para a economia dos clubes de futebol, pegasse uns médios, mas eu digo médios, aqueles clubes já da Série B, onde os jogadores já ganham mais do que metade da população brasileira. Eu acho que isso seria um preconceito, mas para clubes do nosso interior, da Série C, Série D, propriamente alguns da Série B também, diferente daqueles que já estiveram na Série A e estão outro padrão, diferente da Chapecoense, do Cruzeiro, eu acho que seria muito importante, sim, esse aporte financeiro. Porque agora, querendo ou não, vamos pegar aí um esportivo, teria jogo na semana passada diante o Internacional em casa, provavelmente o Bento estaria lotado. E aquele valor do estádio pagaria 2 meses de folha e olha lá, dependendo do preço do ingresso. Não, concordo contigo, mas te digo o seguinte, às vezes essa distinção entre pequeno, médio, clube, para mim é muito relativa, porque tu vai encontrar clubes que estão na Série B que também estão em sérias dificuldades. Pegar o Brasil de Pelotas, embora tu entenda que ele joga uma competição nacional, o Brasil de Pelotas teve que fazer um condomínio de credores lá na vara do trabalho de Pelotas, e eles estão pagando jogadores de 2018 e pagando os jogadores de 2019. Quer dizer, e já provavelmente terá que ser incluído nesse rol jogadores de 2020. E eu ainda debato, para mim, não deveria haver um socorro governamental. E sim, primeiro deveria haver um socorro da milionária, da poderosa CBF, que essa sim tem dinheiro sobrando. E tem essa questão do dinheiro da FIFA, né, da Copa do Mundo, dos incentivos, que está lá com a CBF para o futebol brasileiro. Nós estivemos negociando recentemente com os clubes, com o doutor Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, que ele estaria representando os clubes da Série A, B, C e D. A gente fez nas primeiras tratativas, a gente estava tratando da questão das férias. E muitos jogadores nos perguntavam o seguinte: se o clube já está me devendo dezembro e janeiro, como é que eu vou receber as férias? Como é que eu vou entrar em férias, né? E a gente colocou uma cláusula na nossa proposta que a CBF seria responsável solidária pelo pagamento. Porque ela tem como adiantar algum valor e depois, se for o caso, reter para garantir o que eu nem poderia chamar de empréstimo, entenderia que teria que ser, se não fosse uma doação, pelo menos fosse uma cessão sem ônus. E, estranhamente, quando os clubes nos responderam negando a nossa proposta, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, foi que os clubes diziam que eles eram os únicos responsáveis pelos pagamentos. Quer dizer, nem os clubes não querem brigar com a CBF. Por enquanto, existe um movimento de jogadores que está tentando chamar a CBF para o jogo, né? Está tentando dizer, para um pouco com esse teu dinheiro.
Mas está muito difícil, né, Guilherme Ribeiro, essa situação aí. É muita coisa e, no fim, quem sempre acaba pagando é o jogador que menos ganha, que é a grande maioria, né? Nesse caso, doutor Décio, a gente não pode, eu não consigo desassociar o jogador que recebe um salário pequeno com um trabalhador comum. Esse sim me parece muito bem colocado dentro desse contexto. Os operários da bola. Que são a grande maioria, não, mais de 90%. Né? É engraçado. Só te fazer uma pergunta: existe ainda aquela associação chamada Bom Senso, doutor? Não, ela acabou. Acabou. Nesse momento, seria interessante saber como é que esses jogadores se posicionam, haja vista que me parece que está todo mundo pensando só no seu umbigo, né? Jogadores que ganham uma fortuna, e eu não estou aqui para analisar se é justo ou se não é justo, eu tenho a minha opinião, acho que tem jogador aí que ganha muito mais do que entrega, mas isso aí é uma questão subjetiva, é o que eu acho, né? A nossa preocupação nesse momento é a realidade, e a realidade é que esse jogador de futebol, né, que é o grande, grosso, ele da associação, do sindicato, né, ele está, neste momento, desassistido. E eu concordo com o senhor. E eu duvido, infelizmente, que a CBF vai fazer alguma coisa. Duvido, sabe? Porque a CBF está preocupada com outras coisas, né? O jogador comum, aquele que precisa de dinheiro, ela não está, infelizmente. Doutor, passados os 20 dias, me parece que é uma coisa... Mas só permita, antes de me perguntar dos 20 dias, né, Ribeiro? Eu não vou falar da minha categoria de pessoas que não dão, que, entre aspas, não prestam atenção nos seus colegas. Eu posso falar em iniciativas felizes. E a gente, às vezes, enquanto tem um preconceito, uma das iniciativas mais bonitas que eu vi durante esse período foi no estado do Ceará. O presidente do sindicato lá, Marco Gaúcho, ou seja, é gaúcho, conseguiu já firmar um acordo com o Fortaleza e hoje está firmando um acordo com o Ceará. O que prevê esse acordo? Só para tu ver. A diretoria do Fortaleza é remunerada. Eles também estão sofrendo uma redução salarial. Os jogadores do Fortaleza abriram mão de 10% dos seus salários para que nenhum empregado do clube seja demitido. E também foi estabelecido uma estabilidade que, durante a crise e sua recuperação dessa recessão, nenhum empregado, não estou falando nenhum atleta, nenhum empregado seja demitido. Esse mesmo Fortaleza e esse mesmo Ceará estão doando cestas básicas para os jogadores do interior. Quer dizer, eles se cotizaram numa grande campanha. Então, muito a gente tem a olhar o que eu tenho a dar e não o que eu tenho a receber. E tem muita gente pensando nisso. A CBF não. Pois então, veja só. E passados os 20 dias de período de férias, que muitos não vão receber, né, como o senhor mesmo alertou aí, como é que se faz? Porque entra em que sistema? Porque as férias foram terminadas. É trabalho, não é trabalho? Como é que fica, em termos de legislação, para o atleta que passou os 20 dias, se estende mais 10 dias para cumprir o período de férias de 30 dias? Como é que faz? Bem, se a gente for, né, Ribeiro, uma palavra técnica, o jogador, aí está havendo um erro dos clubes em tratar isso como férias. Isso aí é uma licença remunerada, porque férias pressupõe que eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Ó, as músicas de Ribeiro Neto ao vivo. Eu dei um problema aqui no meu celular. Meu Deus do céu. Sai daqui! Deu, sai. Mas tá bom o gosto musical, tá bom? Mas eu sou roqueiro, rock sempre é bom, né? Mas a gente vê como uma licença. Agora, como foi falado, a gente não sabe quanto tempo dure. 20 dias. Não passou a crise, os clubes vão ter que continuar parados. Tem clubes que já estão jogando com aquela possibilidade seguinte: quando diminuir um pouco a crise e eu puder jogar de portões fechados, eu vou. Mas isso não resolve o problema do esportivo. Resolve alguns problemas, né? Então,
porque tudo se resume à questão de pagar salário, de honrar compromissos. Isso aí, se não houver uma cotização da CBF e dos grandes clubes e da própria emissora detentora dos direitos de televisão, que já está ameaçando que não vai pagar a última cota dos regionais, piorando ainda a situação se não acabar o campeonato, leva tudo para uma bancarrota do futebol, né? Décio, como é que fica a questão contratual dos jogadores, terminando agora no dia 27, 28 de abril? Existe da federação aqui, do sindicato, a questão de uma prorrogação, caso volte, de mais 30 dias, sem taxas, sabe? Podendo dar algum auxílio para eles? Oficialmente, o presidente Luciano falou que não cobraria uma taxa para a inscrição de um novo contrato, né? Mas os jogadores, a partir do dia 26, estariam livres, pois os seus contratos não estão suspensos. Mas o que a gente tem colhido dos clubes, tanto da divisão de acesso e da primeira divisão, eles querem o campeonato e tendem a cumprir, até porque nós estamos dentro de uma excepcionalidade, né? Jogadores que eram acostumados a jogar 2 campeonatos no ano, seja assim uma divisão de acesso que é 4 meses e depois uma copinha que é 13 meses, ou seja, jogavam 7 meses por ano, eles já estão prevendo que só vão jogar 4 ou 5 meses esse ano. Meu Deus. Vitória? Vamos lá, Vitória! Vou lá, vou participar, no fim acabo falando nos comentários, mas uma pergunta então, o futebol, a princípio, nesse primeiro semestre, ele está todo comprometido em virtude do coronavírus, mas existe a possibilidade do sindicato sugestionar para a federação disputas de todos os níveis para o segundo semestre? Bem, tem calendário, Décio? Bem, eu estava estudando isso aqui. Conseguiu estudar? Isso é que é importante, isso que eu quero saber. Não, estudar sim. O meu problema, eu estou até aqui com o estudo aqui na frente, né? A princípio, depende de quando é que eu volto. Se eu soubesse quando é que eu volto, eu teria condições. Mas eu estava fazendo um estudo, porque eu tenho que fazer agora aqui um estudo macro, eu não posso fazer um estudo micro. Nós teríamos, até o final do ano, se voltasse junho, nós teríamos, deixa eu pegar aqui meus papéis, me achar aqui de novo na proposta que eu estava estudando aqui. Bastidores em primeira mão. Vamos lá. Mas eu te digo assim, faltaria data. Mas faltaria data para algumas equipes, né? Quando nós falamos em data, os clubes pequenos não têm esse problema, porque suas competições, infelizmente, para os clubes e para os jogadores, ela é curta. Te dar um exemplo, a Série C, a Série D. A Série D tem 68 clubes. Agora, ela passa por uma fase que vai ter 64 clubes. Eles jogam ida e volta, são 8 grupos, ou seja, tem 18 partidas. Se não tivesse tido problema desse coronavírus, em maio começaria a Série D do Campeonato Nacional. Em agosto, a metade já teria caído fora, ou seja, dos 2.000 atletas que estariam jogando essa competição, 1.000 já ficariam desempregados em agosto. E só quem chegasse na final, as duas equipes, é que teriam trabalho até novembro. Quer dizer, o nosso formulismo também nos prejudica muito, porque os pontos corridos têm um lado bom, porque ele permite que o clube se adeque financeiramente. Agora, nas competições de mata-mata ou competições classificatórias, ele já dificulta os clubes. Mas vamos lá. Eu estava olhando aqui a questão do... Vamos, assim, tratar Grêmio e Inter, né? Hoje, nós temos aqui a dupla Grenal, no máximo, teria que jogar ainda 63 jogos nesse ano. Mais 63 jogos? Isso prevendo que chegaria no final do Gauchão, que chegaria na final da Libertadores, que chegaria no fim da Copa Brasil. Mas então, porque tem umas que são Mas seria de 55 a 63, então, 54 a 63. A gente está falando que a gente precisaria em torno de 57 rodadas, um pré-cálculo que a gente fez, né? E se a gente for observar 2 jogos por semana,
nós traria o campeonato nacional, se mantivermos todas essas formas, iria até meados de fevereiro de 2021. E o que isso ocasiona? Se o campeonato nacional for até fevereiro de 2021, eu, de novo, crio um problema para o campeonato estadual do ano de 2021. Então, a gente foi estudando, está estudando coisas aqui, embora, enquanto a CBF não tenha interesse em nos ouvir. Um dos estudos que a gente estava tentando fazer, mesmo levando em conta 38 rodadas, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, é que quando uma equipe do Rio viesse a jogar no Sul, que ela jogasse já direto contra as duas equipes do Rio Grande do Sul e contra as duas equipes do Paraná. Evitasse o mínimo de deslocamento e tivesse um pouquinho mais de distância. Então, digamos, desce, para não ficar puxando o saco lá dos times do Rio, desce o Sport para cá. O Sport joga com o Grêmio e com o Internacional. Quer dizer, ele desce, já fica em Porto Alegre, joga com o Grêmio, joga com o Internacional, depois se desloca para o Paraná e joga com o Atlético e Curitiba. Aí ele poderia voltar para a sua terra e fazer alguns jogos lá. O problema é que eu não recebo para fazer isso. Quem recebe isso aí é o pessoal da CBF, eles não estão procurando, por enquanto, sair. Ô Décio, mais uma questão, uma opinião sua pessoal e profissional, obviamente, que não tem como desvincular isso. Por que o Brasil, a gente não tem, na sua visão, um calendário europeu, né? Claro, tem questão climática e tudo mais, mas tu acha que seria o momento agora de implementar o calendário europeu? Eu vi hoje uma notícia que me chamou a atenção. O europeu está querendo adotar o brasileiro, né? Tem essa notícia. É isso mesmo. Porque eles são com um problema inverso agora, né? O que eu vejo é o seguinte, sobre a ideia de adotar o calendário europeu. Uma das questões, né? O calendário europeu, eles não têm campeonatos estaduais. Eles têm copas e o campeonato nacional. Nós temos aqui os campeonatos estaduais. Se nós adotássemos o campeonato europeu, provavelmente a competição dos regionais teria que ser na metade do ano e achar data de novo, né? Nós temos um problema também, que a época de férias que todo mundo gosta é de uma praia. Então, a grande janela de férias dos jogadores da Europa é no verão. E a nossa grande janela de férias é no nosso verão. Na Europa, lá se para, na época natalina, 2 semanas. Mas se para por um motivo mais, tanto das festas natalinas, mas também pelo frio intenso que se faz. Então, a adoção do campeonato, por enquanto, para mim, do calendário europeu, teria que ser um pouquinho mais pensado. E para a gente adotar ele, nós teríamos que ter um calendário mais organizado. Pô, né, o Ribeiro se lembra, tinha uma época que quem jogava Libertadores não jogava a Copa do Brasil. É isso aí. E aí os caras querem jogar tudo. Porque mas é que o grande problema é a premiação, né, Décio? 50 milhões, quem é que quer ficar de fora? Daqui a pouco o cara prefere ir para uma Copa do Brasil do que jogar Libertadores. Não, a Libertadores paga pouco, mas eu estava falando em questão de formulismo só. Há bem pouco tempo atrás, a Copa do Brasil terminava em junho. E a Libertadores terminava em junho também. Quem jogava um não jogava o outro. Hoje os clubes, porque assumem grandes folhas e também pelo risco de cair numa competição, eles acabam querendo jogar tudo. Dizia também o falecido Dr. Fábio Koff, né? O clube tem que jogar todo dia. Nós entendemos que o clube pode jogar todo dia, mas o jogador que tem que ter um repouso durante esse período. Então, para tu ter um grande elenco, também há uma custa para isso. E veja, né, Ribeiro, que a gente, mesmo querendo tratar do pequeno, a gente acaba, de novo, voltando para o grande, porque é o grande que regula o mercado do pequeno. É verdade, Falando um pouquinho agora sobre o que falou do estudo do calendário, se esses 63 jogos, se for isso que for consolidado, não puder ocorrer nesse ano, vai ser prorrogado para o ano que vem ou ele termina por aí mesmo? Bem, aí vai depender o seguinte. Primeiro, o que a CBF pensa dos regionais? O presidente da CBF, o Caboclo, teria dito que ele quer que acabe os regionais. O presidente da Federação Carioca, o Rubens Lopes, diz que quer acabar que ele quer terminar o campeonato dele, que ele quer ter um campeão, né? Isso interfere também no Campeonato Brasileiro. Se, por acaso, nós acabarmos a crise, e se ela acabasse, digamos, ainda
em maio e a gente pudesse jogar a partir de junho e mantivesse os calendários sem nenhuma modificação, aí que nós estamos alertando. O Campeonato Brasileiro acabaria em meados de fevereiro. E aí, se acaba metade de fevereiro, no máximo, mesmo que tu esqueça, vamos dar mais 10 dias de descanso para o atleta, porque ele já veio numa corrida. Aí, em março, começa os clubes a fazerem a sua pré-temporada. Quando é que vai começar de novo o gauchão? Nós estaríamos de novo em abril. E como é que fica? É muito difícil nessa parte. Eu entendo que, justamente aí, a CBF teria que não deixar essa questão desses dias, olha, tais e tais competições aqui vão sofrer alguns ajustes. Ô, Décio, a gente vai mais 10 minutinhos, se tu não importar do seu tempo, tá? Até meio-dia 45, da gente te libera hoje também, no não posso sair de casa, né, meu? Eu e o Ribeiro Neto podemos sair de... Eu e o Ribeiro podemos sair de casa. Somos idosos, né? Somos idosos. Não, né, Ribeiro? Eu agora entendi, porque toda vez que eu abro o portão da minha casa, por que o cachorro quer correr louco para a rua, né? Eu também estou assim, né? Abriu, sai correndo. Mas tá difícil isso. É um pouquinho. Ô, Vi, e as notícias aí? Como é que tá Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil? Falando um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje de manhã a terceira morte por coronavírus. E ele uma vítima é um homem de 60 anos, que é deixa eu ver aqui o nome dele, Luiz Anchal, que é um dos donos da Petri, de Voti, e ele acabou falecendo em Novo Hamburgo. Ele ficou sabendo, foi diagnosticado pelo Laboratório Central do Estado no sábado e no domingo já foi confirmado a morte dele. Aqui em Porto Alegre, falando um pouquinho sobre os casos, sobre os números, são 144 casos confirmados, foi essa atualização de hoje de manhã às 11 horas, e desses 144, 241 no total são no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, nós já temos 17 casos confirmados de pessoas curadas do Covid-19, então isso é uma boa notícia que está tendo, né, sobre a cura deles. Uma informação importante é que hoje no Senado vai ser votado sobre o pagamento do auxílio emergencial por 3 meses no valor de R$600. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma notícia sobre essa votação, de como foi, Gui. E assim, gente, programa de estágio do CIE, tá? Através do estágio, da aprendizagem de outros programas sociais, o CIE-RS transforma a vida de muitas pessoas. E esse momento está pedindo, sim, muita transformação, tanto pessoal quanto profissional. Então, acessa aí www.ciers.org.br e fique por dentro de toda a programação do CIE aqui no estado do Rio Grande do Sul. Ô, Décio, como a gente estava falando anteriormente, para a gente encerrando, então, daqui uns minutinhos, eu queria a tua posição, assim, sobre a questão de folha de pagamento dos clubes do interior. Claro que a gente já debateu isso, mas na questão jurídica, porque eu sei que vai dar muito problema ainda, porque muitos clubes não vão pagar. Só que daqui a pouco é um salário de R$2.500, R$2.000 para um atleta, um clube chamado do interior, que vai fazer muita diferença. Porque, como você disse, é ele que paga o aluguel, é ele que tem as contas para pagar. Aliás, atenção, lembra da denúncia que eu fiz aqui sexta-feira? Ela está confirmada e oficial, doutor Décio. Os boletos todos chegaram antes, viu? Mas está chegando antes, realmente. Antes tu fez uma pergunta, até dizer que a gente teve uma reunião com o presidente da federação, o doutor Luciano. Ele tinha uma ideia, por causa da segundona e da divisão de acesso, ele pensou em fazer no segundo semestre um grande campeonato envolvendo o acesso e a segundona, sendo que acesso valeria, né, a questão de acesso para o ano que vem, e ainda ele colocaria à disposição uma vaga para a Série D e uma vaga na Copa do Brasil. A gente pensou, é uma solução boa. Aí a gente falou começou a falar com os dirigentes do acesso, os caras já disseram assim, eu tenho que pagar 4 meses.
Não sei quando é que começa. E ainda eu vou entrar para uma competição mais deficitária, né? Então, está muito difícil, né? Aqui, a gente tem, por exemplo, no sindicato, nós temos uma posição. Nós sofremos por ter uma grande quantidade de equipes no Brasil. Nós não temos condições de ter essa quantidade de equipes. Isso só prejudica o mercado. Mais de 600 equipes, sendo 500, em torno de 500 equipes que jogam 2, 3 meses e ainda, às vezes, nem pagam, né? Então, tem muita coisa que teria que ser revista. Aquele 7-1 da Alemanha não ajudou em nada ainda. Nós não mudamos ainda, não pensamos no futebol. Isso por questões políticas? Desculpa. Isso por questões políticas, Décio, que a gente aborda, porque hoje no futebol brasileiro as pessoas pensam mais na politicagem do que no bem mesmo do esporte? Bem, o Ribeiro talvez possa... Eu sei que o Ribeiro ele vai dar uma de liso. Ele vai dar uma de liso. Mas, por exemplo, o problema do futebol, da forma de endividamento que vem, já vem desde mais ou menos o início desse século. Nós estamos falando já de 20 anos dessa forma temerária de administrar clubes. A gente não vê na CBF, a gente só vê uma ideia. De repente, a emissora detentora de direitos quer acabar com os regionais. Mas ninguém tenta ver uma maneira de transformar, por exemplo, os regionais uma forma mais rentável, com uma duração maior, de repente, uns clubes entrando mais ao final, tipo a Copa do Brasil, pega a Copa do Brasil. Elas são divididas em estágios, e aí os que estão na Libertadores entram lá nas oitavas. Tudo isso teria que ser sentado, pensado, para salvar o futebol, porque hoje está ruim de fazer o futebol no interior, nunca mais vai surgir um Bebeto Canhão da Serra, vai ser difícil tu criar jogadores no interior, porque os clubes jogam 2, 3 meses, e eu estou acostumado a ver clubes que jogam 2, 3 meses, depois vem jogador aqui no sindicato e nós colocamos a reclamatória trabalhista contra eles e vai nesse roldão, né? Nunca há nunca cessa esse déficit dos clubes. E aí que vem, que eu falei lá no início, que às vezes em quando a realidade dos clubes sem série e dos clubes menores acaba também ficando igual a alguns clubes da Série A. Tirando o Flamengo no Rio de Janeiro, e hoje talvez o Fluminense, que deu um pouco de saneada, o Fluminense estava com 5 folhas atrasadas, parece que hoje só está com 2, Botafogo e Vasco tá difícil de jogar. Quando nós fizemos uma consulta lá para um jogador, nós fizemos uma consulta nacional com alguns jogadores, né? Eu não vou dizer o nome do jogador, mas vou dizer o estado do Rio de Janeiro. Ele disse assim: mas se é para reduzir 25%, eu vou ter que ir lá pagar o clube. Eles não estão me pagando, então se tem que reduzir, eu vou ter que puxar ainda dinheiro do bolso. Então, embora tenha alguns jogadores que joguem em ditos grandes clubes, esses grandes clubes são grandes clubes de torcida, são grandes clubes de história e uns grandes devedores também. Eu só tenho uma última dúvida, e é só por curiosidade, porque talvez não sei se tem a ver alguma coisa, o senhor sabe, não sei. O sindicato está acompanhando a questão do Ronaldinho lá no Paraguai, ou doutor Décio? Não. Tem como ajudar? Não tem nada a ver, é isso? Não é questão de nada a ver, né? Ele tem a equipe dele, de advogados. Acho que nós não temos nem recursos e nem preparos para ir auxiliar o Ronaldinho, né? Ficamos aqui entristecidos de ver um grande jogador, né, do futebol, que fria, hein? envolvido numa questão assim, né? Porque a gente viu ele jogar, né, o Ribeiro. Era uma alegria para os olhos, né? O maior jogador de futebol produzido por esse estado aqui. Gostem ou não gostem dele, mas em termos de jogador, foi o melhor de todos. Aproveitando esse encaixe teu, né? Deu muito dinheiro para a CBF, que nem o Cebolinha dá para a CBF, jogando pela seleção, retorno zero para o Estado. Tudo, nem para os clubes mais. Ontem até, Ribeiro, fica a minha dica aqui, doutor Décio, a gente sempre no final do programa deixa a dica de filme, de série, né? Estava assistindo aos bastidores da seleção brasileira ontem, tem na Amazon, não é nada patrocinador nosso, mas está de graça lá, pode entrar. E os depoimentos do Cebolinha dentro da seleção brasileira, a cabeça que aquele garoto tem, ele vai muito mais longe do que ele está indo agora pelo Grêmio. Porque ele é muito centrado, diferente de outros jogadores lá.
Pi, mais alguma informação para a gente, ou dúvida, pergunta para o Dr. Décio, para a gente encerrar a participação dele? Eu tenho uma pergunta aí para o Décio, referente, digamos, tudo isso que a gente falou hoje, tudo depende do prazo que isso vai terminar, dessa questão do coronavírus, tudo se estabilizar. Demorando muito para passar tudo isso, existe a possibilidade de todos os sindicatos do Brasil talvez se reunir e chegar até o Ministério da Cidadania, que cuida da parte do esporte, de talvez fazer uma solicitação emergencial para custos? Mas é que aí me permita, né, Vitória, eu acho aí que está um erro. Eu acho que a gente teria que se socorrer no governo federal se a gente não tivesse dinheiro. O futebol tem dinheiro, que não tem dinheiro os clubes. Agora, como é que eu vou chegar lá no Ministério da Cidadania pedindo dinheiro e sabendo que a CBF, nos últimos 3 anos, teve lucro quase de 300 milhões de reais e não volta? Eu acho que, primeiro, a gente tem que buscar as economias internas. Sim. A gente tem que buscar nossas economias internas primeiro, né? Só que, porque quem fez o caixa da CBF foi os clubes e os jogadores. E aí ela não quer dar nada. Criaram Caboclos, Marco Polos e outros, né? Que, com bela passagem de ficha policial. Doutor Décio, muito obrigado mesmo. Sempre que precisar, conte conosco. E assim a gente vai te incomodando também ao longo da semana para saber as atualizações. Minha dica de filme que é O Náufrago, viu? Situação. O Náufrago, para mim... Aliás, o Náufrago... ontem... Fala, desculpa. Não, os mais velhos primeiro. Não, o Náufrago aliás, tem outro com o Tom Hanks que chama-se no aeroporto, aquele lá que ele fica preso. Sim. No aeroporto também, né? Mas eu ontem finalmente... Mas só me permita agora detalhar. E tem um do Tom Hanks, se não me engano, que se chama A Espera de um Milagre também. Né? É verdade. Muito bom, muito bom. Eu ontem, depois de tanto me encherem o saco, eu fui ver o tal do Poço. Tá? Ai, Ribeiro. Não, me pareceu bem assim, meio óbvio assim, a temática que ele propôs, né? Muito sugestiva, aliás, né? Colocando a essência do ser humano e os seus suas piores particularidades, né? Eu recomendo, é um filme chato de ver, não é um entretenimento, eu diria. Eu diria que é um filme para fazer pensar. Né? Quem tiver paciência pode ver. Né? Só que a única coisa que fica do filme é, tipo, tá aí agora. Tá aí, escrachado e coletado tudo que é o ser humano. Vai mudar? Não vai mudar, infelizmente, né? Assim como o Renato, viu? O Renato vamos lá. Ele é isso aí. Vamos, doutor Décio, se não se importar, vamos ficar mais 3 minutos, então, daí a gente encerra todo mundo junto. Não, quero ver o Renato. Quero ver o Vamos lá, Ribeiro. Não, o Renato de novo foi para a praia. Eu vou dizer o seguinte, tá? Fique bem claro, o Renato, eu conheço o Renato. O Renato é um cara muito legal. O Renato é gente muito boa, já ajudou muita gente, então eu quero separar isso. Agora, o Renato, ele sempre foi esse cara, sabe, tem um umbigo grande, né? E que não se sujeita, muitas vezes, a regras. O brabo é quando ele teve que impor as regras, que aí entra num conflito, né? E chega a aparecer hipocrisia, que foi o que aconteceu. Ele foi com a mascrinha lá, falar dos jogadores e tal, e depois foi para a beira da praia jogar futebol. Né? Então, mas o Renato sempre foi assim. Né? Então, eu não estou surpreso. Né? E agora está respaldado por outras opiniões fortes desse país que manda as pessoas ir para a rua. Né? Então, o que eu vou fazer? O brabo é que se alguém dos jogadores dele tiver algum problema, como é que ele vai cobrar lá? Pô, você não fez a cartilha, então não, o senhor foi para a beira da praia jogar futebol, né, professor? Que moral o senhor tem para cobrar alguma coisa? Né? Aliás, você viu, né, que o doutor Adalberto Praz é outro que foi testado positivo. Que reunião macabra foi essa antes do Grenal? Meu Deus, e para descontrair, doutor Décio, diziam que o Grenal da Libertadores seria como a Terceira Guerra Mundial. E não é que é mesmo, o mundo parece ter acabado depois do Grenal da Libertadores.
Não era para Sexta-feira acontecer. ninguém lembrou mais nada. Ainda bem, né, Ribeiro, que os clubes nessa hora não gostam muito de sindicato, então a gente não foi convidado para essa reunião pré-Grenal. Agradeça, doutor Gerson. Agradeça. Ô, Ribeiro, mas só falando em sindicato, também o Sindicato dos Clubes Esportivos do Rio Grande do Sul, tá? Enviou um comunicado hoje pela manhã para o prefeito Nelson Marquesan e ao governador do estado, Eduardo Leite, informando que uma ação conjunta de vários clubes uniram-se e manifestaram em conjunto à disposição de suas instalações às autoridades. É o Grêmio Náutico União, a Leopoldina Juvenil, ABB, Caixeiros Viajantes, Sojipa, Três Figueiras Tênis Clube, Veleiros do Sul, Clube Comercial Sarandi, Clube dos Jogadeiros, Sava Clube, União Corinthians de Santa Cruz do Sul. É isso a mensagem, então, do Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul. Um abraço para o diretor de esportes, Sandro Vieiro. Ribeiro, mais 1 minuto e meio. Eu queria falar uma coisa sobre Big Brother Brasil com você. Não, pelo amor de Deus, chefe. O doutor André, aquele cara que é um excelente centroavante, camisa 9 de peso, renomado no futebol brasileiro, disse que se a Manu sair, ele volta para o Esporte Clube Recife. Quem é a Manu? É a moça que está lá no paredão. O que é paredão? Paredão é um negócio, então eu vou traduzir. Eu tô brincando. É que eu me recuso a ver qualquer coisa a respeito dessa imbecilidade. Com todo respeito a quem gosta, tá? Eu não tô nem aí, cada um faz o que quer na sua vida, entendeu? Aqui é demais. Eu brinquei agora com o Chico Garcia, meu grande amigo, né? Ele virou comentarista de BBB. Eu digo, Chico, pelo amor, não aguento mais, cara. Não aguento mais isso aí, sabe? E essa do André? O André aí escanteado no Grêmio, recebendo um salário Tem milionário contrato. que a gente sabe. Tem E daí contrato, ele vem velho. à rede social e fala, se ela sair, eu volto pro esporte. Isso aí resume bem como ele deve estar se sentindo, né? Deve estar numa depressão brava, né? Com certeza, isso. Doutor Décio, muito obrigado. Uma coisa, Ribeiro. O jogador de futebol, em 99%, não dizer 100%, é uma das únicas profissões onde eles exercem porque eles gostam, né? Tem muitas profissões que, às vezes, quando a gente vai buscar o sustento. O jogador de futebol gosta de jogar, né? Tem uns até que vão jogar futebol, né? Como diz o Ribeiro, na praia, né? Nessa situação toda no nosso Brasil, e não vou nem dizer isso, tá? Eu digo jogadores que também estão lá no Nordeste, no Rio de Janeiro, e que estão aqui em Porto Alegre todos os dias, em casa de amigos meus, que daí eu sei que eles cedem, jogando futebol. Daí uma provocação para ti? Realmente, Uma provocação para ti? Eles não estão de férias? Mas estavam a partir de sexta-feira e não de quando parou o campeonato. Sim. Tinham que estar em casa. É que não nesse 10 termo jogadores aí, juntos. Até nisso eles erraram. Eles deveriam ter dado uma licença remunerada para os atletas. Que aí eles poderiam cobrar total disciplina dos atletas. Mas até isso os clubes não sabem tratar. É isso, Grande então, abraço doutor. pra Ribeiro, todos. Vitória, tchau. Valeu. Muito Abraço. obrigado. Ainda bem que vocês tiveram quase 1 hora para aproveitar essa beleza, simpatia e brilhantismo de todos os dias. Beijo grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Está falando de mim, né, Ribeiro? Claro, é óbvio, doutor. É óbvio. Aliás, E muito óbvio é uma palavra muito dita no filme esse, O Poço. Aí, tá? Tchau, Então gente. tá, gente. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado para você que ficou nos Obrigado. acompanhando aqui no RDC Esporte, no nosso estilo home office nessa temporada, com a pandemia. E a gente volta amanhã ao meio-dia, eu, Ribeiro Neto e Vitória, com um convidado muito especial que você vai acompanhar ao longo da tarde nas redes sociais. Se liga então no plantão RDC Coronavírus, começa às 2 horas da tarde com a Marina, vai até às 19 horas, e eu assumo às 10h15 da noite, ao lado de Guilherme Macalossi. Vamos até a meia-noite. Muito obrigado, uma boa segunda-feira para você, se cuida. Tchau, tchau. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.